Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ver Ezequiel capítulo 20. Eu estou aqui pensando muito nesse capítulo, em como que eu vou resumi-lo para você, em como que eu vou reduzi-lo a poucas informações. Quando há muitas informações aqui importantes, todas elas, e nenhuma eu consigo dizer, essa eu não preciso falar, ou essa eu posso resumir, ou essa eu posso... Eu vou dar uma lida e vai ser, e assim, poucas coisas aqui eu não vou conseguir me ater para dizer assim, olha, essa aqui dá para passar batido. Essa daqui não é importante, porque esse capítulo aqui é cheio de coisas importantes para nós, todas importantíssimas. Nós temos que prestar atenção no que o Senhor está mostrando aqui para nós. Por isso, talvez eu demore um pouquinho mais nesse capítulo. Você está com paciência? Você tem tempo para o Senhor, para essa palavra linda que Ele vai te falar? Então, presta atenção, que eu vou começar a ler esse capítulo para você e vou parar um pouco nas coisas que eu considero importantes. E eu vou dizer para você que quase tudo aqui eu achei importante, então vai ser difícil eu diminuir meu tempo. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio. Como eu falei para vocês, Ezequiel, ele foi o que mais deu ideia cronológica, porque ele documentou muito bem a questão temporal do evangelho que ele estava escrevendo, desses capítulos que ele estava narrando. Então tudo ele fez questão de dizer, olha, já haviam se passado tantos anos, nós estávamos em tal dia, de tal mês. Então no caso aqui, 7º ano do exílio. Alguns líderes de Israel vieram consultar o Senhor, sentaram-se diante de mim. Então esse é o começo da história. Líderes vieram procurar Ezequiel para tomar alguma instrução do Senhor com ele. E veio essa palavra do Senhor: Filho do homem, fala aos líderes de Israel e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, vocês vieram me consultar? É isso que vocês vieram fazer? Eu juro pela minha vida que eu não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. O Senhor estava tão cansado deles, estava tão irado com eles, que nem consultar, dar uma resposta a eles através dos profetas, através do Ezequiel, o Senhor estava disposto a fazer. Você os julgará, disse ele para o Ezequiel, você os julgará, filho do homem, então confronte-os. Olha o que Deus falou, eles vieram te consultar, então bate de frente com eles, confronte-os com as práticas repugnantes que eles andam fazendo, e deles e dos seus antepassados, e diga a eles, assim diz o soberano Senhor, no dia que eu escolhi Israel, eu jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó, Jacó é Israel, e eu me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse, eu sou o Senhor, seu Deus. Então essa história, Deus começa a relembrá-los desde os tempos que eles estavam no Egito, desde os tempos de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que se tornou Israel. Naquele dia eu jurei a eles que os tiraria do Egito e que os levaria para uma terra que eu tinha procurado para eles. Uma terra que eu mesma escolhi. A terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a mais linda de todas as terras, segundo o Senhor. E eu lhes disse, desfaçam-se de todas as imagens repugnantes que vocês puseram nos seus olhos, as imagens de escultura do Egito e as imagens de escultura dos deuses pagãos ali ao redor de Israel. E não se contaminem com os ídolos do Egito, no caso aqui era só o Egito, eu sou o Senhor seu Deus. Mas o que eles fizeram? Se rebelaram contra mim, não quiseram me ouvir. Não se desfizeram das imagens. Como é difícil a gente se desfazer de uma imagem, né? A gente gosta daquelas coisas lá, porque a gente aprende a gostar daquilo, né? E Deus fala, desfaça-se delas. Repugnantes, em que haviam posto os seus olhos. Não abandonaram seus ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles. A ira de Deus se derrama sobre aqueles que adoram imagens. Idolatria é pecado. Idolatria é repreendida pelo Senhor de Gênesis a Apocalipse. Se você observar a palavra de Deus, o que ele mais condena
é a idolatria. Por causa da idolatria, nós temos visto o pecado da humanidade ser triplicado, quadriplicado, multiplicado por 1000, por causa de idolatria. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles, que lançaria minha indignação contra eles lá no Egito. Já no Egito, Deus já estava indignado com eles. Mas por amor do meu nome, olha só, Deus falou, mas como foi eu que jurei? Como foi eu que disse? Como foi eu? Eu não vou contra a minha palavra, Deus pode ir contra a palavra dele, que ele mesmo tinha jurado. Então não foi por causa da atitude deles, por causa do amor. Não, foi por causa da palavra que Deus mesmo havia falado a eles. Isso, por amor do meu nome, diz o Senhor. Eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais estavam à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Porque se Deus não cumpre a promessa dele, que ele havia prometido a Israel, eles iam falar, então esse Deus aí é igual ao nosso. É um Deus que não é verdadeiro. É um Deus igual ao que a gente tem aqui no Egito, porque ele fala e não cumpre. Então Deus falou, embora vocês não tenham cumprido o pacto de vocês, a parte de vocês, eu vou cumprir a minha, para que as outras nações não digam que eu não sou o Senhor de todas as nações. Por isso eu os tirei do Egito e trouxe vocês para o deserto. Tirou do Egito, trouxe para o deserto. Eu lhes dei meus decretos, eu tornei conhecidas as minhas leis a vocês, pois aqueles que lhes obedecer viverá por elas. Então Deus deu os mandamentos, as leis. Não faça isso, não faça aquilo, guarde isso, guarde aquilo, não peca, não rouba, não deseja a mulher do próximo, guarde o sábado, etc, etc, etc. Também lhe deis meus sábados, como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Deus deu a eles o sábado para que todo o povo soubesse que eles eram um povo santo. Eles tinham que guardar o Shabá do Senhor. Amém? Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Veja bem que os próprios israelitas, que é o povo mais religioso que eu já ouvi falar nessa terra, não guardou o sábado. Não conseguiu guardar. E tem gente falando que guarda o sábado, né? Que consegue guardar o sábado. Como? Se nem Israel conseguiu guardar o sábado. Eles profanaram o sábado. Eu entendo hoje, numa visão espiritual, que o sábado, porque o Senhor, como eu disse, ele tinha colocado regras exteriores, né? Sinais exteriores. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, aquilo que é exterior, que é um coração de pedra que Deus fala, ganha vida e nós passamos a ter um coração de carne. E um coração de carne, movido pelo Espírito Santo, consegue obedecer, não mais por causa da lei, mas por causa da graça e por causa do amor de Deus que é derramado em nossos corações. Então eu entendo hoje que guardar o sábado é guardar Jesus no seu coração. E sabe que dia que é sábado para você? Todos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ah, mas tem que ter um dia que a gente tem que cultuar o Senhor. Não tem que ter um dia só. Tem que ter muitos dias na semana para cultuar o Senhor. Você tem que cultuar o Senhor do momento que você abre o seu olho e você fala, Senhor, eu hoje vou cultuar o seu nome. Eu hoje vou me posicionar na tua lei. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade na minha vida hoje, todos os dias. Sábado é todos os dias. Porque senão a pessoa acha que vai lá no sábado, que adora o Senhor, depois na segunda, na terça, na quarta, na quinta, aí ela pode beber, daí ela pode fumar, daí ela pode mentir, daí ela pode falar mal dos outros, daí ela pode até assassinar alguém em seu coração, porque falta de perdão nada mais é do que um assassinato, porque a regra que era exterior, o não matarás, agora é muito maior. Jesus fala, se você não perdoar alguém, se você não amar alguém no seu coração, você já matou essa pessoa. Aí você fica pensando, é impossível.
como diz Paulo, né? Miserável homem que sou. Ele era um cumpridor da lei. Paulo era cumpridor da lei, viu? Ele guardava o sábado, ele não matava, apesar que ele consentiu na morte de Estevão, que foi apedrejado na frente dele. Mas por quê? Porque ele cria que aquilo lá era o desejo de Deus. Ele estava cumprindo a lei, atirando pedras naquele homem, porque aquele homem, para ele, Estevão, era um infiel, porque tinha aceitado Jesus, porque tinha se tornado um cristão. E ele era um guardador do sábado. Entende que é muito mais profundo a palavra guardar o meu sábado? E que sábado agora é uma coisa muito maior do que um dia da semana? Mesmo porque o nosso sábado não coincide com o sábado dos judeus, né? Porque eles estão eles vivem um calendário diferente, estão num horário diferente, eles vivem 5 horas à nossa frente. Então, se a gente tentar guardar o sábado na mesma hora, no mesmo dia que eles, a gente não vai conseguir, porque o tempo deles não é o nosso. E eu tenho absoluta convicção de que Deus colocou esse sinal sobre a vida deles para que o Deus de Israel fosse conhecido, para que eles tivessem um comportamento diferente, como Deus espera hoje de nós um comportamento diferente por causa do Deus de Israel, mas que hoje não é mais exterior, não é mais uma lei gravada na pedra, é uma lei gravada no seu coração. E o sábado é muito maior do que o que era antes. E se nem os judeus guardavam o sábado, você acha que você hoje, sem a graça de Jesus Cristo, consegue guardar? É só um dia? Não. Todos os dias são sábado, a partir de Jesus Cristo. Porque a lei agora está dentro de nós, está no nosso coração pelo Espírito Santo. E ele diz, aí os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, rejeitaram minhas leis, sendo que aqueles que obedecer viverá por elas. Eu vou dizer que a lei é imperfeita. Ninguém consegue obedecer a lei totalmente. Pela graça que está em Cristo Jesus, aonde a ira de Deus está repousada sobre o sangue de Jesus, a ira de Deus repousa lá, você consegue agir conforme a graça do Senhor na sua vida. Dia após dia, aprendendo com o Senhor todos os dias. E eles profanaram os meus sábados. O quê? Os judeus profanaram seu sábado? Sim, profanaram meus sábados. Amém? Por isso eu disse que derramaria minha ira lá no deserto. Primeiro era no Egito, agora era no deserto, porque de qualquer forma eles continuam profanando os sábados, as leis e tudo mais. Mas por amor do meu nome de novo, não destruí no Egito, não vou destruir aqui também, evitando que o meu nome fosse profanado, porque profanar a lei eles já estavam profanando, agora o Deus ia profanar o nome dele também? Não. Então vamos continuar, né, com a minha promessa. Profanado aos olhos das nações, à vista daqueles que eu havia tirado de lá. Também com a mão erguida, jurei que não os levaria para a terra que eu lhes dei. Terra que mana leite e mel, a mais linda de todas as terras. Vocês lembram que de todos aqueles que estavam no deserto, só 2 entraram na terra prometida? Por quê? Porque não creram, porque desobedeceram, porque pecaram contra o Senhor, porque não guardaram o sábado e etc. Porque eles rejeitaram minhas leis, não agiram segundo meus decretos, profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Qual é o seu ídolo? O seu ídolo, eu já falei, vou falar de novo, o seu ídolo não é só aquele pau, aquela pedra, aqueles deuses feitos de pau e pedra, imagem e semelhança de homem. Não, é muito maior do que isso, é muito mais do que isso. Isso aí é só o explícito da idolatria, mas idolatria também pode ser o seu filho no lugar de Deus, pode ser seu pai no lugar de Deus, sua mãe no lugar de Deus, sua vida no lugar de Deus. A sua vida no lugar de Deus é uma profanação. É um ídolo, você se ama, você não crê que Deus tem uma vida, você não crê nas promessas, você não crê que Deus tem uma vida melhor para você, além dessa vida que você vive. Então você peca contra o Senhor, você está profanando o templo do Senhor, você está profanando o sábado do Senhor. Qualquer ídolo que você coloca acima do Senhor é o seu ídolo. Eu disse aos filhos deles no deserto, não sigam as normas dos seus pais, não obedeçam às leis deles, não se contaminem com seus ídolos. Você se contaminou com os ídolos dos seus pais? Seus pais tinham ídolos e você não sabia que aquilo desagradava a Deus? Então olhe para aquilo,
Olhe para isso com mais atenção, porque Deus tem que ser adorado em espírito e em verdade. E isso significa nada de uma imagem na sua frente para você adorar, pelo amor de Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ajam conforme meus decretos. Tenham cuidado de guardar a minha lei. Por isso Deus disse, eles não conseguiam cumprir a lei, por isso eu tive que colocar a lei dentro do coração deles. É dentro do seu coração que você consegue cumprir a lei. Só lá, pelo Espírito Santo que se move em você todos os dias, todas as horas, você consegue cumprir. Amém? Pelo amor que está derramado. Santifiquem meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Era um sinal para os judeus santificarem o sábado, para que Deus visse que aquele povo era guardado pelo Senhor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos fizeram o quê? Se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer as minhas leis, sendo que aquele que obedecer viverá por elas. Profanaram os meus sábados. Profanaram os meus sábados. Os judeus, os guardadores da lei, os doutores da lei, os senhores da lei, não conseguiram guardar o sábado. Por quê? Porque isso só é possível você guardar tudo isso que o Senhor nos mandou de uma maneira muito mais nítida e palpável pelo sangue de Jesus, que eles também recusaram. Diz assim, por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria meu furor contra eles no deserto. Mas eu contive o meu braço, de novo por causa do amor ao meu nome, que eu espalharia entre as nações, que eu os espalharia entre as nações e os dispersaria por todas as terras. Por quê? Porque não obedeceram minhas leis, rejeitaram meus decretos, profanaram os meus sábados. Se você tentar guardar toda a lei, sem ser pelo Espírito Santo de Cristo que habita em você, você não vai ser bem-sucedido. Porque eles, os que criaram a lei, aqueles que receberam a lei, eles não conseguiram guardar. Porque Deus precisava colocar com sangue, era só sacrifício de animais, e agora é um laço eterno, inviolável. Amém? O sangue de Jesus. E os seus olhos cobiçaram ídolos dos seus pais. Também os abandonei a decretos que não eram bons e as leis pelas quais eles não conseguiam viver. O próprio Deus criou leis pelas quais eles não conseguiam viver e nem cumprir, por causa da desobediência deles. É lei em cima de lei, é não em cima de não, é não, é não, é não, é não. Não conseguiram viver na graça, então tem que viver na lei. Porque antes da lei era a graça. Lá no Éden era a graça, lá não tinha não. Lá tinha um não só. Não toca nessa árvore aí do conhecimento do bem e do mal. Era só um não. Aí depois que tocaram na árvore, aí começou não. Um monte, porque daí entrou a maldade em nós. Porque daí entrou a lascívia, entrou o pecado, entrou a inveja, entrou a mentira, entrou a prostituição, entrou tudo. Idolatria, entrou tudo. Por causa daquela árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, começa lá no Éden, nem vou contar a história para vocês que vocês já conhecem. Portanto, filho do homem, fala à nação de Israel, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, nisso seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem. Quando eu os trouxe para a terra que eu havia jurado dar, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa, pronto, já iam oferecer seus sacrifícios. Aí o homem... Como o homem gosta, né, de oferecer um sacrifíciozinho embaixo de uma árvorezinha, né? O homem gosta da tal da árvore, né? Faziam ofertas, provocaram a minha ira, apresentavam incenso aromático, derramavam ofertas de bebidas. Tudo isso que Deus não gosta. Tudo que Deus abomina, que Deus diz, não façam. Não vão atrás desse povo que faz isso. Mas não fizeram, né? Então eu perguntei, que altar é esse no monte para onde vocês vão? Que altar que é esse aí que está construído aí no seu monte, irmão? Que altar é esse que você construiu nesse monte aí? Tem que ser derrubado. O altar que está nesse monte, eu não sei qual é o monte que você ergueu um altar, mas com certeza ele não está agradando ao Senhor. E é chamado Bama até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vocês
não estão se contaminando com como seus antepassados se contaminaram? Vocês não estão fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram? E não estão cobiçando suas imagens repugnantes? Toda vez que Deus fala de uma imagem, ele fala repugnantes. Imagem para Deus é repugnante. Quando vocês apresentam suas ofertas, o sacrifício dos seus filhos no fogo, lembra que eles ofereciam os filhos a Moloque? Até isso os israelitas passaram a fazer, queimar seus filhos vivos em oferta ao deus Moloque, que vivia com a mão estendida assim, botava a criança lá, fogo embaixo, e deixava queimar vivo aquela criança, gritando de dor. E hoje em dia, você acha que os pais estão fazendo diferente? Quando não entregam seus filhos nas mãos do Deus vivo, estão entregando seus filhos para esse fogo, que é muito pior do que aquele, porque aquele lá terminava e as crianças iam para o céu. Agora os pais estão entregando para o fogo eterno os seus filhos, porque quando você não ensina seus filhos a adorar o Deus verdadeiro, você está ensinando eles a adorar esse Deus aí, que não é o Deus de Israel, que não é o Deus verdadeiro, que é um Deus falso, um Deus mentiroso, um Deus que vai ensinar seus filhos tudo que tem de ruim nessa terra, tudo que o Senhor abomina, vai ensinar seus filhos a fazerem. Vocês dizem, queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ah, mas a gente quer ser igual a eles. Ah, eu quero ter parte nesse mundão aí. O que esse mundo tem para te oferecer? Sabe o que esse mundo tem para oferecer para você? Morte. E não é só morte física, que a morte física não é nada. É morte eterna. É distância. Ficar distante de Deus lá na eternidade. A pior morte que pode existir para um homem é a morte eterna. E ele diz assim, a gente quer ser do mundo. A gente quer adorar a pedra, a gente quer adorar o pau, igual eles fazem. A gente quer. Ué, a gente gosta, a gente acha legal. Então então oferece, né? Aí ele diz, o que você tem em mente jamais acontecerá. Eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que eu dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. A ira de Deus já transbordou. É que ela está colocada sobre Jesus ainda naquela cruz, porque senão você já teria visto a ira de Deus sobre esse povo, sobre essas cidades, sobre essas nações, sobre essa gente que Sodoma e Gomorra já está pedindo licença para vocês. Está pedindo licença porque já ficou santinha perto do tamanho do pecado que a gente tem visto, as abominações que a gente tem visto, como estão consentindo com o pecado virou iniquidade. Sabe o que é? Pecado é uma coisa única, assim, que uma pessoa faz. Agora, quando todo mundo faz igual, quando todo mundo consente com aquilo que está sendo feito, aí é porque o pecado já virou iniquidade. Iniquidade. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, eu os julgarei. Você vai ser julgado na presença de povos, tribos, línguas e nações. No juízo final, Deus irá te julgar conforme os seus pecados, os escondidos e os que estão à mostra, para todo mundo ver. Diz assim como julguei seus antepassados no deserto do Egito, também julgarei vocês. Palavra do Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habita, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe aquela separação que Deus vai fazer? Aquela aliança entre o santo e o profano? Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor? É isso aqui que ele está falando. Eu vou separar, vou fazer passar pela vara. Viu? Eu vou passar vocês pela vara e só vai passar o que é santo, o que é lícito, o que está na lei do Senhor. E aquilo que tentam falar para você, não, mas isso aí é do passado, Deus não acha mais isso é pecado. Deus falou, tá falado, não existe mais essa de você querer reformular e dizer que está escrito, mas não é bem assim, que você entendeu mal. Você não entendeu mal, o que está escrito aqui é a verdade. É verdade palavra por palavra. Estou exagerando aqui no tempo, mas, gente, não dá para falar menos. No meu santo monte, no monte de Israel, palavra do Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto. E ali eu os aceitarei. Ali exigirei as ofertas de vocês, suas melhores dádivas.
Ah, eu pulei um versículo. Quanto a vocês, ó nação de Israel, diz o soberano, vocês vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, vocês certamente me ouvirão. E não profanarão mais o meu santo nome com suas ofertas e com seus ídolos. Sabe quando que isso vai acontecer? Quando isso já aconteceu? Quando Jesus morreu naquela cruz. Ali foi a separação. Em vez de você fazer cultos a ídolos, vocês terão ouvidos, vocês me ouvirão. Quando ele fala toda a nação de Israel, aqui ele já inclui todos os povos, ele já inclui você como gentil. Você faz parte dessa nação. Aqui deu ouvidos ao Senhor. Aleluia. E diz assim, eu os aceitarei como incenso aromático quando eu tirar vocês dentre as nações e os ajuntar dentre das terras pelas quais vocês foram espalhados. E eu me mostrarei santo no meio de vocês, à vista de todas as nações. O Senhor vai se revelar àquele povo. Aguarde. O Senhor vai se revelar a eles. Como já se revelou a você, também vai se revelar àquele povo de Israel. Você hoje é o povo santo, a nação escolhida, o povo eleito, o sacerdócio real, como diz o Novo Testamento, né? Mas naquele tempo ainda não. Aí vocês se lembrarão da conduta que tiveram e todas as ações pelas quais vocês se contaminaram. Vocês vão se dar conta. De repente, nós fizemos tudo errado. Nós não percebemos quando o Messias chegou, nós não cremos na palavra do Senhor. Mesmo Deus está falando que vocês não iam ver, vocês não viram e continuaram negando, né? Terão nojo de si mesmos por causa do mal que vocês fizeram. Isso vai acontecer. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome. Não é por amor a vocês, é por amor ao meu nome, porque eu me revelei a essa nação. Eu vou trazer, o Salvador vai sair dessa nação, o leão da tribo de Judá vai sair dessa nação, e vocês que eram a videira foram substituídos pela videira verdadeira, que é Jesus. E aquela foi queimada, porque deu frutos ruins. Como diz lá em Ezequiel 16, né? A videira foi queimada. E veio a minha palavra, diz, filho do homem, vira o rosto para o sul, pregue contra o sul, profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, eu estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todo o rosto, do Neguebe até o norte, será ressecado por ela. Todos serão julgados, de norte a sul, o mundo todo vai receber a mesma sentença. E aqueles que não forem encontrados com o seu nome no livro da vida, sofrerão essa punição. Serão queimados num fogo que nunca apaga. Todos verão que eu sou o Senhor, que eu acendi e não será apagado. Então eu disse, ai soberano, estão dizendo, o que estão dizendo a meu respeito? Acaso ele não está apenas falando por parábolas? Exatamente como Jesus fez, aquele profeta também fazia. Falava conforme Deus lhe instruía, falava por parábolas. Mas aqui está narrado todo o fim daquele que não crê, daquele que não busca, daquele que se volta para ídolos e daquele que quer viver no mundo longe da palavra do Senhor. Que Deus nos livre, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê livramento para nós vivermos de acordo com essa palavra, para que nós não sejamos julgados junto com essa nação. Hoje eu falei mesmo, olha, deu mais de 20 minutos, mas glória a Deus, se você tiver a paciência de ouvir, eu creio que Deus está sendo bem claro nesse capítulo e a gente precisa esclarecer que tem coisa que não dá para passar por cima e falar mais ou menos, né? Quando o Senhor quer falar mais, a gente tem que se pôr na vontade dele. E perder meia hora com o Senhor é ganhar, não é perder. Aleluia! Tiver alguma coisa aqui para acrescentar, eu ficaria muito feliz. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você achou que não é bem assim, mas eu creio que está sendo muito claro o que o Senhor quer falar aqui. Tá bom? Um abraço em Cristo Jesus. Eu sabia que esse capítulo ia ser longo, mas foi mais do que eu pensava. 30 minutos quase.